entrada tem uma lista de presença para ser assinada somente pelos membros votantes da congregação. Pessoas, homens, mulheres, maiores de 16 anos que são votantes, podem assinar aquela folha de presenças referente à nossa Assembleia logo após o culto, ok? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs que saíram de suas casas para dedicar esta hora, santificar esse momento em adoração ao nome do nosso Deus. Nós cumprimentamos nossos irmãos e amigos que estão em suas casas ou em seu lugar de trabalho, de repente passeando por aí e está acompanhando esse culto. Que a palavra do nosso Deus alcance seu coração também e possa produzir os frutos
que vão alegrar a sua vida e te trazer muita paz no espírito. Nós estamos no segundo fim de semana, no advento. Amanhã é o segundo domingo. Eis que se aproxima o Natal, e nós nos aproximamos do Natal, e Deus está ansioso por essa comunhão cada vez mais intensa, cada vez mais forte entre nós e a sua igreja. Hoje é o fim de semana da vela de Belém, né? A vela que sinaliza onde Deus fez acontecer mais exatamente o nascimento do Salvador Jesus Cristo, o descendente de Davi, que veio para esmagar a cabeça da serpente e dar salvação ao povo de Deus. Nós saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e também sinalizamos com o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para o quadriênio de 2019 até 2022. O lema é Firmados em Cristo, e para este ano 2021 o lema é Recebemos e Compartilhamos Perdão, Vida e Salvação. Ele é baseado em Atos 2:42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. E nós vamos iniciar cantando o hino da Reforma, o hino dos 500 anos da Reforma. A igreja pode sentar, vamos cantar. Senhor, tu me deste por graça e amor.
Convido a igreja para de pé. Glorificarmos a Deus com a leitura do Salmo 85. É o salmo deste segundo domingo no tempo do Advento. Prosperidade e justiça é o salmo e nós vamos lê-lo conforme o nosso costume, responsivamente. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o meu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Salmo do Senhor. Nós agora invocamos a presença do Senhor cantando o hino que vai ser projetado.
e nós podemos invocar o nosso Deus a qualquer hora, sem necessidade de máscaras, sem necessidade de subterfúgios, porque o Senhor, quando vem, vem para salvar. E por isso nós podemos ir como estamos ao Senhor, porque Ele quer reconciliação, Ele quer perdão para todos nós. Confessemos todos juntos os nossos pecados, na certeza do amor perdoador de Deus. O Deus eterno a quem adoramos é um Deus santo e justo, mas Ele também é amor. Como seres humanos pecadores, coloquemo-nos diante dEle, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, muitos são os nossos pecados, nem sempre temos valorizado e seguido os mandamentos dos apóstolos. Deixamos de fazer o bem, fizemos o mal por meio de nossos pensamentos, palavras e ações. Estamos arrependidos e pedimos que nos perdoes, em nome de Jesus. Amém. Cantamos o hino Infinita Graça. A todos aqueles que estão arrependidos e creem que Deus nos tem amado em Jesus Cristo e por causa dele nos perdoa todos os pecados, eu digo a vocês: vão em paz, todos os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cerimônia do acendimento da segunda vela do Advento, que é chamada também entre nós a vela de Belém, vai ser vivida agora. A igreja pode sentar-se e nós vamos nos preparar para marcar o segundo fim de semana no tempo de Advento. A primeira vela de Advento foi a vela da profecia acendida no culto anterior. A segunda vela da preparação para a vinda do Salvador é denominada a vela de Belém. Muitos pensamentos se acumulam na mente dos cristãos durante esta época, cheia de atividades de Advento. É da maior importância que os nossos corações se atenham
a admoestação de João Batista, de arrependimento, por causa da presença do Reino de Deus entre nós. José e a Virgem Maria fizeram uma jornada até Belém. Foi uma longa e cansativa jornada, mas a viagem era necessária em preparação para o grande advento do primeiro Natal. Escreve o evangelista Mateus no capítulo 2, versículo 6: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Ao acendermos hoje a segunda vela de advento, a vela da preparação ou a vela de Belém, demos graças a Deus que colocou até mesmo um imperador pagão, César Augusto, a nosso serviço, para que o Salvador nascesse na cidade designada por Deus, Belém. José e Maria eram de Nazaré. E reconheçamos o grande privilégio de pertencermos como membros do corpo de Cristo pela fé. Recebamos em nossos corações o Emanuel, que é Deus conosco. Nós vamos agora cantar um hino clássico de Natal, que é o 37 do Inário Luterano. Ele vai ser projetado, povos cantar. E durante o cantar deste hino, eu convido a Kátia para fazer o acendimento das duas velas, as velas de Belém. Nós agradecemos a Kátia pelo acendimento das velas. Uma delas teimosa, não quis acender, mas a outra, muito obediente, aceitou as ações da Kátia. E nós queremos dessa forma incentivar você também a preparar-se no Natal, tendo a coroa de advento e fazendo a leitura bíblica, fazendo a reflexão do tempo próprio de Natal. Muito bem, nós damos continuidade ao nosso culto e agora queremos receber a palavra do nosso Deus.
O texto bíblico de Isaías, capítulo 40, versículos de 1 até 11, será lido pela Vânia. Eu convido então para que ela venha à frente e assim faça a leitura bíblica da palavra. Mensagem de consolo. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto o caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos, cheios de altos e baixos, ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um monte, um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com a cidade de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória, ele traz consigo o povo que ele salvou. Como o pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Agradecemos a Vânia a leitura do Santo Evangelho do Antigo Testamento. Uma palavra de encorajamento, de conforto da parte do nosso Deus em Isaías capítulo 40. Cantamos um hino sacro, Anjos Santos a cantar, e nos preparamos para receber o Evangelho.
Querido Deus, que plano maravilhoso, que história é essa? Que enredo envolvente, quando nos atrai para Ti com a história da salvação, a história que foi elaborada, que foi pensada, que foi diagramada no Teu coração e foi exposta diante dos nossos olhos, através dos santos profetas, que fielmente assumiram essa mensagem e a proclamaram com todas as letras. E hoje, Senhor, quando nós paramos diante das Escrituras e observamos cada entrelinha, nos encantamos mais ainda, porque tudo vem temperado, recheado, perfumado com o amor que há no coração do nosso Deus. E é por isso que nós temos coragem de dizer: vem, Senhor, faça o seu advento em nossas vidas, porque sabemos que o Deus com quem nos encontraremos é o Deus de misericórdia, de bondade, Deus divino. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado em Marcos, no capítulo 1, versículos 1 até 8, será lido agora pelo Wilmer, e eu convido ele para vir até aqui. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele descreveu o seguinte: Jesus disse: eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, em que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João Batista os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mar. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias da sandália dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Agradecemos ao Wilmer a leitura do Santo Evangelho. Glória, glória, in excelsis Deo, glória, glória, aleluia, aleluia. É hora da confissão da fé. Convido a igreja para proclamarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
A igreja pode sentar-se. Nós agora vamos cantar um louvor que é um pouco novo para a igreja. Vocês já ouviram ele, mas ele é novo. E durante o cantar desse louvor, a gente se prepara para a mensagem. E as crianças, elas, caso estejam um pouquinho cansadas do culto, a gente vai liberá-las para descansar um pouquinho lá dentro na salinha, se elas quiserem. Mas se quiser ficar aí na beira da vovó e da mamãe, pode ficar à vontade. Cantamos este louvor e nos preparamos para a mensagem. Jesus, nasce Jesus, nasce os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, vai a luz da salvação, triunfante vem, salve ao Cristo, viva Deus justo e velho, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, luz Deus que é bem. Deus nos amou, Deus nos amou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, fez o menino pecado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, goza paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer ver. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que mandou registrar não só para Israel, mas mandou registrar principalmente para nós, que vivemos no século 21. O Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém, e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Palavra do nosso Senhor em Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2. Os queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, amigos e irmãos que estão em suas casas, o capítulo 39 de Isaías terminou daquele jeito, desalentador, desesperador, desesperançoso, com os ouvintes virando as costas para o pregador, indo embora, como que não querendo ver o final ruim de um filme
que o pregador, o profeta, havia desenhado para eles. Pois a situação de Jerusalém era tão ruim que não tinha como piorar e deixar de ser horrorosa. Não bastasse Israel ter se afundado no pecado, não ter se arrependido diante das palavras dos profetas e insistido de boca cheia que eles tinham o templo, que era um povo de Deus, descendência de Abraão. Agora vem Ezequias, como que jogando a pá de cal no assunto, receber os mensageiros da Babilônia dentro do palácio real, fazendo com eles uma aliança para que os babilônios os protegessem dos assírios. E Deus ainda mais se chateou, porque Ezequias acabara de cavar mais um pouco o seu poço. Vai pedir socorro ao humano ao invés do divino? E então, depois dessa cena lamentável, Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias e declara: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, que o Ezequias tinha mostrado tudo que tinha no palácio aos visitantes da Babilônia, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso era uma mensagem para ele e disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Isaías 39 não podia terminar mais desolador. E Ezequias reconhece que fez uma grande besteira. Além de não liderar a nação para um grande movimento de arrependimento, ele abre o caminho mais largo ainda para que passe o povo para o exílio, para a Babilônia, e sofra horrores na mão de Nabucodonosor. E o jeito dos que ouviam o profeta era simplesmente baixar a cabeça e se retirar do cinema. O filme acabou do pior jeito possível. E provavelmente muitos dos que ouviram essas profecias proclamadas por Isaías devem ter pensado a mesma coisa. Jerusalém não tem mais jeito. Acabou para Jerusalém. Foi longe demais, abusou demais, exagerou demais na dose dos seus pecados. E Deus é justo. Não há o que discutir com Deus. Não há outra coisa a dizer senão concordar com Deus. No entanto, eis que de repente surge atrás desse povo o profeta Isaías, trazendo na mão e chamando os seus ouvintes para mais alguma coisa. E ele traz na mão mais um capítulo desse filme, pelo que percebem os seus espectadores. E se perguntam: lá vem o profeta, terá como Jerusalém se afundar ainda mais? Haverá ele de nos revelar mais algo horroroso ainda? Então o profeta começa a proclamar um novo capítulo deste filme, e aquele final que ninguém imaginava começa a brotar das palavras do profeta, o grande profeta messiânico Isaías. Isaías diz que Deus criou um novo tempo na vida do seu povo e manda anunciar àquele povo que virá logo, o que virá logo mais em sua vida. E aí surge o grande versículo de Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eu li na revista e atualizada, e na nossa Bíblia, exatamente: consolem
consolem o meu povo. Já terminou a sua milícia, é o novo capítulo que o profeta traz para o povo, reanimando aquela gente, trazendo-os de novo ao alento. E a gente imagina que aqueles ouvintes que estavam entristecidos começam a se alegrar e a trocar olhares e sorrisos, abraços e alegria. Que bom que o Senhor trouxe salvação para esse povo. E a festa no plenário, a festa no auditório, ela começa a se tornar cada vez mais volumosa e alegre, porque o Senhor trouxe uma nova história. Deus cria e ordena essa nova história, porque Ele resolveu as pendências de Jerusalém consigo próprio. Deus havia firmado promessas com os pais Abraão, Isaque e Jacó, e por tabela com todo mundo, de que enviaria o descendente da mulher, e este esmagaria a cabeça da serpente, e abençoaria em Abraão toda a humanidade. E isso aconteceria pela linhagem de Abraão. Por isso, Deus estaria trabalhando dia e noite sobre a vida de Jerusalém na Babilônia, para provocar arrependimento e clamor, para levar os israelitas a se reconciliar com Deus, e Deus usasse de misericórdia com aquele remanescente fiel, aquele resto de povo que permanecesse em comunhão com o Senhor apesar da situação. E Deus estaria livrando esse povo da pauleira que foi o exílio da Babilônia. E assim como um jornalista que corre feliz e com a respiração cortada para a redação do jornal, tendo aquele furo de reportagem, assim Isaías correu em direção àqueles que estavam ouvindo as suas pregações, e eles então lhes anuncia: Jerusalém já terminou a sua escravidão, os seus pecados foram perdoados, vocês receberam de mim 2 vezes mais que os pecados que cometeram. E aí lá no versículo 9, diz assim: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba ao alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Irmãos, Isaías é um livro de profecias sobre a condenação e a salvação que Deus executou sobre Jerusalém e Judá no século VIII. Este livro, mais do que revelar uma história de Deus com o seu povo, ele revela o caráter de Deus. O caráter de Deus em relação a mim, o caráter de Deus em relação a você, o caráter de Deus em relação a toda a humanidade. E mostra a todos nós o rumo que Deus quer dar à vida de cada um de nós. E o rumo é a boa notícia: consolai o meu povo. Esta notícia, ela está em nossas mãos, para ser anunciada a todas as pessoas que acreditam que a vida acabou para elas. Presta atenção nisso. Tem muita gente que já acha que a vida acabou para elas. E talvez seja um colega de trabalho, seja um familiar seu, que acha que para ele não tem mais misericórdia, não tem mais salvação. É que nem aquele cidadão que está no corredor da morte de uma penitenciária e diz: para mim é daqui para a punição, para a pena de morte. São pessoas que acham que pecaram demais, erraram demais, estragaram tudo, colocaram tudo a perder, destruíram todas as possibilidades de fios de vida, e estão hoje muito tristes, muito arrependidas, e acham que agora é tarde. Mas para o Senhor não é tarde. Para o Senhor ainda há uma linha de comunicação, há um convite ao arrependimento, e todo aquele que se confessar diante do Senhor será salvo. Porque o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta e viva. E isso nós precisamos dizer para as pessoas, porque por aí afora se diz: ó meu filho, acabou, está acabado, agora você arruma uma pá, cava um buraco e se enfia lá. É o que se diz por aí. Mas o Evangelho nos encoraja a dizer outra coisa. Nos encoraja
a fazer essa pessoa levantar a sua cabeça e clamar pela misericórdia de um Deus que virá e vai dar a ele o consolo e a nova vida que é desenhada no resto do livro de Isaías. Deus colocou Isaías em nossas mãos, exatamente porque ele está assistindo muitos filmes tristes e horrorosos, cujos finais apontam para uma desolação total. E nós, igual um jornalista que corre para anunciar um furo de reportagem, precisamos gritar no meio da plateia: pessoal, espera, o fim não é este que vocês estão vendo. Deus desenhou um outro fim para esta situação. Ele já está descendo para salvar e perdoar. Vocês não viram, mas Ele derramou o Espírito Santo, está derramando o Espírito Santo sobre todos nós, para nos mover para o arrependimento, para a reconciliação e a salvação. Porque o nosso Deus trabalha para um final de história, um happy end, né? De salvação, de glória e de vitória. O Senhor nos quer na grande passarela do Oscar, e Ele vai nos levar para o trono do Cordeiro, onde vamos receber a coroa da vitória. Deus nos dê essa coragem de trazer para o coração essa mensagem e levar para os nossos semelhantes o amor desse Deus que trabalha dia e noite para que sejamos todos salvos. Amém. Cantaremos agora o próximo louvor, e durante o próximo louvor levaremos ao altar as ofertas que nós separamos.
de recebermos a ceia do Senhor, queremos orar. Na nossa oração incluímos os aniversariantes. No dia 2, Orlando completou mais uma primavera. Agora, dia 7, a Clarícia vai completar mais um aninho de vida. E o Gilberto Rabelo também, no dia 8 de dezembro, estará aniversariando. Nós hoje recebemos a notícia do casamento da Iandra com o Pedro lá em Campinas. Nós queremos aqui, não sei se ela está assistindo, mas desejar a bênção de Deus a esse casal de convites. A Iandra foi uma bênção que Deus nos concedeu no início do trabalho dessa igreja, quando ela se aproximou de todos nós, nos encantou a todos e trabalhou muito junto com todos dessa igreja. E nós queremos também agradecer pela boa recuperação da Sofia. Eu aqui na minha igreja eu tenho 3 Sofias. Eu preciso saber qual é a Sofia. A Sofia da Soninha? Agora é sempre assim, né? Preciso saber qual é a Sofia. Mas é a Sofia da Soninha, né? Que viveu um tempo de grande enfermidade, mas graças a Deus, aos tratamentos médicos, aos cuidados da família, ela hoje está indo muito bem e vai poder passar um Natal maravilhoso junto com a sua família. Nós oramos, colocamos de pé e preparamos para si. Pai eterno, Deus amado, graças te damos porque o filme de nossas vidas tem o Senhor como diretor. Um diretor competente, um diretor que trabalha para o sucesso, para a vida, para a glória eterna, junto com todos os santos, diante do trono do Cordeiro. Senhor nosso Pai Celestial, dirija-nos, diga-nos o texto, mostra-nos a cena, faz-nos caminhar dia a dia, neste cenário que concorrerá para trazer ao público uma mensagem de grande edificação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de evangelização. Que nós, como povo de Deus, tenhamos coragem de dizer ao nosso semelhante: entrega o teu caminho na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim o Senhor conduziu a Israel do inferno ao céu, do caos para a glória. E assim hoje nós também trabalharemos junto com o Senhor para evangelizar os nossos semelhantes e anunciar-lhes a boa nova da graça da palavra do Senhor. Pai eterno, te agradecemos pela recuperação da Sofia, que está feliz com a sua família e a sua família está feliz com a saúde dela. Queremos te louvar e te agradecer, entregar toda a sua família nas tuas mãos. Queremos também entregar nas tuas mãos a Iandra e o Pedro, que casaram. Que o Senhor visite este lar e abençoe este casal para que seja ricamente abençoado. Te louvamos pelos aniversariantes Orlando, Clarícia, Gilberto, que estão aqui diante do altar celebrando as bênçãos derramadas pelo Senhor. Olha, Senhor, pela nossa assembleia que será realizada daqui a instantes. Que o Senhor abençoe o coração de todos os teus filhos, a fim de que eles possam participar e concorrer para o bom sucesso da tua obra de evangelização, para os bons cuidados da vida da tua igreja, e assim fazer desta igreja uma igreja evangelizadora e testemunha do amor de Deus. Guarda-nos, ó Deus, em nossa sociedade, quando nós temos novos eleitos para os cargos de mandatários municipais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os acompanhe e os guarde para que eles façam do município um bom lugar para viver. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, internados, com a sua saúde precisando de cuidado, e por profissionais. Oramos também para que eles estejam sempre prontos, dispostos a amar os doentes e com muito amor cuidar deles. Dê este sentimento a todos os profissionais que vivem em hospitais, a fim de que ali
reine a misericórdia, o amor e a bondade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Queremos celebrar a ceia do Senhor entre nós nesta noite. Senhor, amado Deus e Pai, é hora do grande encontro contigo mediante o sacramento. Cumpre a tua palavra e entrega-nos o corpo e o sangue de Cristo para a remissão dos pecados, vida e salvação. E assim, Senhor, a misericórdia e a bem-aventurança serão marcas na nossa vida, porque o Senhor assim fez. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos agora receber o sacramento do altar, a Santa Ceia do Senhor, para perdão, vida e salvação. Nós viremos em fila indiana, recebemos o pão, o vinho, e na saída o irmão deposita naquele prato, naquele utensílio, o copinho que usou para a Santa Ceia. Sejam bem-vindos e Deus abençoe. Convido o Vaguinho vai me acompanhar aqui na distribuição da Santa Ceia. Sejam bem-vindos.
Vamos dar graças a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Todo-Poderoso e Eterno Deus, rendemos-te graças, porque por modo maravilhoso nos sustentas do corpo e a alma. Graças te damos por haveres aceito todos nós a tua mesa, onde ofereceste a tua graça, o perdão e o fortalecimento. Concede que possamos sempre vir com alegria à tua casa e fortalecidos te servir nesta vida, e que conduzas todos nós à eternidade, para estarmos na tua presença gloriosa, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós agora vamos viver imediatamente nosso momento de Assembleia Geral Extraordinária dos membros votantes, com participação presencial e a participação virtual dos nossos irmãos que foram devidamente orientados pelo WhatsApp e vão participar pelo WhatsApp. Nós temos uma emergência estatutária para poder atender essas demandas e por isso nós nos organizamos para hoje estarmos aqui presentes. Eu passo então a palavra imediatamente ao nosso presidente, que vai ser o dirigente desta Assembleia. Boa noite, irmãos. Boa noite, os irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Então, chegamos aí o grande dia, da nossa Assembleia, que nós preparamos aí já com muita antecedência. Esse processo que passou pela alteração do Estatuto e agora a nova formação de um novo modelo
velho, talvez, né? Mais tradicional. Então nós temos aí hoje a nossa Assembleia para eleger a nova diretoria aí que vai nos acompanhar nos próximos 2 anos. Eu posso fazer essa? Passou, né? Tem lá os recados. Já passou. Então é isso, vamos dar início. Sejam todos bem-vindos. E aí, tem a imagem. Então nós temos aí uma chapa única. A chapa como presidente a Clarícia, vice-presidente a Kemily, secretária a Vânia, vice-secretária a Vivian, tesoureira a Kathleen e o vice-tesoureiro José Pinheiro. É isso, né? E a comissão, nós não temos o terceiro ou não? É outro processo, né? Vamos resolver isso. Então vamos lá. Como temos só uma chapa, né? Então a diretoria propõe que essa chapa seja eleita por aclamação. Todos estão de acordo? Sim. Todos presentes, levantam o braço direito, por favor. Muito obrigado. Assim, e os que estão em casa nos assistindo já podem também se manifestar enviando a sua manifestação pelo WhatsApp ou pelo meu telefone. Tá bom? E aí a gente vai ter um tempo aí para acompanhar esse processo. Certo? Então, parabéns aí então para a nova diretoria. Muito bem. Aí, pronto, então a nossa nova diretoria. Então agora passamos para a comissão, né, do Conselho Fiscal. Temos 3 integrantes, né? O Marcelo, o Wallace e hoje os 47 do segundo tempo, o Reginaldo se colocou à disposição, então ele é o mais ou menos que compõe esse trio aí do Conselho Fiscal. Também, da mesma forma, a diretoria coloca como sugestão para que seja aceita, né, essa composição e seja eleita então o novo Conselho Fiscal por aclamação. Todos estão de acordo? Levantem a mão direita, por favor. E os de casa também podem se manifestar enviando novamente mais uma manifestação aí para o WhatsApp. E é isso, então parabéns também para o Conselho Fiscal. Tem palmas para eles também. E aí, agradecemos então um processo simples, rápido e objetivo. Que Deus abençoe a todos e a todas. E o processo será bem tranquilo, não terá nenhum problema de transição. A gente vai fazer uma reunião, né? Aí nos próximos dias, eu não sei quando que a gente vai se organizar, mas vai dar tudo certo, tá bom? Algumas pessoas estão mandando o sim para o grupo da congregação. Vai valer também essa ou tem que necessariamente mandar lá para o seu ou tanto faz? Não vale. Tá, só para Administrar. só para registrar mesmo. Então. É isso então? O pastor quer falar uma coisa? Muito bem, nós queremos cumprimentar a todos que se manifestaram para servir e foram eleitos para servir. Nós vamos encerrar com uma oração, tá? Eu peço que a igreja coloque em pé e nós vamos orar por esses irmãos que estão eleitos. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, louvado seja teu santo nome, porque derramas dons espirituais sobre teus
para que eles sejam capacitados a te servir. E hoje nós vimos mais uma vez que esta igreja, ela tem essa riqueza. A riqueza do cuidado de Deus, que capacita, que desperta e que envia. Que estes irmãos possam te servir com alegria e possam, com a companhia do Espírito Santo, realizar com eficiência a obra para a qual eles foram eleitos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Só mais um último ponto importante, tá? Então, assim como a ata a Assembleia da alteração, é importante, fundamental a assinatura da lista de presença. Sem isso aí, lá no cartório dá um problema danado, né? Então, hoje também, quem puder já assinar os que estão aqui presentes, já passam para a gente não ter aí até o final de dezembro, para já fazer o processo lá no cartório. Então é importante que todos assinem, para a gente não ficar aí depois. Quem não assina, os de casa, né, dos próximos cultos, ou quem não conseguir, entre em contato, que a gente dá um jeito de pegar essa assinatura. Tá bom? Muito obrigado. E declaro então encerrada a nossa assembleia.